Gálatas capítulo 5, 16 ao 25. E aí, tudo que já foi falado, eu andei recapitulando as aulas, encampa também esse último tópico aí. O último tópico, ele reforça tudo que foi ensinado e mostra que, apesar dos resíduos do pecado que ficaram na nossa casa, quererem persistir e vencer a batalha, o Espírito Santo de Deus está habitando em cada crente. E essa vitória está mais do que ganha. Mas o que não podemos deixar de fazer é de usar dos meios de graça, usar da palavra, da oração, do cuidado pessoal para com as nossas vidas. Nós não podemos deixar de forma alguma que os resíduos do pecado que ficaram na nossa carne sufoquem a verdadeira espiritualidade, mas que temos que lutar debaixo da oração, como o pastor pregou hoje, debaixo de um tempo de oração, para que vivamos uma vida espiritual sadia, uma vida espiritual desembaraçada e uma vida espiritual que não dê trabalho na igreja, uma vida espiritual que não dê trabalho ao pastor, mas uma vida espiritual que descanse a igreja, a fim de que a igreja ande desembaraçada para evangelizar, para presentificar o reino e para materializar a vontade de Deus, que é a salvação de pecadores para a glória de Cristo Jesus. Vamos ler esse texto aí, irmãos, com os irmãos. E eu quero que alguém leia para mim, mas leia como se fizesse a última leitura. Leia como se estivesse discursando. Leia como se tivesse que substituir Martin Luther King no seu último discurso. Era um homem de uma oratória terrível. E graças para nós esse texto aí, cara. Agora ninguém vai ler. Alguém de cima, por favor. Leia aí, que está sendo gravado, viu? Vai para a internet. Lê. Digo, porém, andai no Espírito e jamais participarei da concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não passais que porventura seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúme, ira, discórdia, dissensões, facções, inveja, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão no reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus, crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Amém. Senhor Jesus, Tua palavra já tem sido lida neste lugar. E pedimos graça ao Senhor nesta manhã. Que o Senhor derrame da Tua graça sobre cada filho Teu, cada filha Tua, que o Senhor trouxe até aqui. Que o Teu Espírito Santo ilumine o nosso entendimento. Que o Senhor prepare os nossos corações para que receba a Tua palavra, sejam convertidos por ela. E que as nossas vidas, ó Deus, sejam vidas que glorifiquem o Teu nome. Que sejam vidas, ó Deus, que vivam esta palavra. E vidas que tenham o fruto do Espírito. Dá graça a mim, Senhor.
e estou com essa grande responsabilidade de ensinar a tua palavra. Põe-me debaixo da tua graça e que a tua palavra seja ensinada nesta manhã, pelo poder do teu Espírito Santo, pela tua graça, e que o Senhor comunique graça aos nossos corações. Fortalece os que estão fracos, Senhor. Consola os que estão tristes, Senhor. E dá graça a cada um de nós, para que vivamos a tua palavra. Em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Irmãos, vamos ver aqui o tópico da confissão de fé, o tópico. Vamos ver todos juntos. A santificação abrange o homem todo. Ainda que creia enquanto nesta vida, em toda parte ainda permanece alguns resíduos de corrupção, os quais provém para que é reconciliada a carne militando contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Vamos ler Tessalonicenses 5,17. Está ali embaixo já. Não, desculpa, 5,23. Vamos ler aqui todos juntos. O mesmo Deus que faz o santifique em tudo, e o Espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Conclui a leitura aí desse versículo, do próximo versículo aí. 5,26. E é o que nos chama, o qual também o fará. Fiel é o que nos chama, o qual também O farel é o que nos chama, o qual também o fará. o qual também fará. É o próximo versículo. 24, é isso? Veja só. Primeiro eu vou fazer uma rápida explicação aqui nesse versículo 23 e 24 de 1 Tessalonicenses. Se os irmãos lerem as duas cartas, já leram as duas cartas aos Tessalonicenses, os irmãos vão observar que é uma carta, essa primeira carta principalmente, é uma carta que o apóstolo Paulo começa repleto de alegria. Ele escreve com tanta empolgação que, pelo que ele escreve, você é contagiado por aquela alegria, por aquele júbilo que o apóstolo Paulo escreve a respeito dos irmãos em Tessalônica. É impressionante. E na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 1, ele vai falar a forma como maravilhosamente os irmãos de Tessalônica foram convertidos do reino das trevas, da idolatria, das perversões sexuais, do culto pervertido, para a glória de Deus. Foram colocados na igreja de Cristo para servir ao Deus vivo, para utilizar os seus corpos para a glória de Deus, para utilizar toda a sua constituição humana para serviço do reino de Deus. E é interessante que quando ele começa a primeira carta, no capítulo 1, ele vai falar que essa igreja era marcada pelo amor. Era um amor voluntário uns para com os outros. Era um amor voluntário uns para com os outros e para com os seus líderes espirituais. Era uma igreja marcada pela voluntariedade. Era uma igreja marcada pela fé. Era uma igreja marcada por uma conversão que fazia diferença. É impressionante, meus irmãos, a conversão dos irmãos em Tessalônica, que quando o apóstolo Paulo escreve a respeito deles, diz o seguinte a respeito deles: olha, a vossa conversão foi algo tão maravilhoso da parte de Deus, que em toda a cidade que eu chego para pregar o Evangelho, as pessoas dizem assim: você está pregando aquele Evangelho que converteu os Tessalonicenses? Sim, estou pregando o mesmo Evangelho. Esse Evangelho é o Evangelho de Deus. Porque, meus irmãos, a condição deles antes do Evangelho era uma condição precária, espiritual, moral, social. Se quiser botar mais algo aqui, ó, moral, espiritual. E quando eles são convertidos pelo Evangelho, o exemplo
dele de vida agora, pós-evangelho, era uma vida que impactava, era um exemplo que impactava. E isso foi publicado no Correio Brasiliense, no New York Times, no Times Week. Isso foi publicado em todas as revistas e manchetes daquela época. Isso foi colocado na internet e foi assim, todo mundo antigo ali em volta sabia. E quando o apóstolo Paulo chegou naquelas regiões lá, e foi pregar o evangelho, o apóstolo Paulo disse que nem precisava muita mensagem, né? Pregava o evangelho e o povo dizia: de fato esse evangelho é poder de Deus, de fato esse evangelho converte mesmo, é uma obra miraculosa de Deus, porque a forma como os tessalonicenses viviam e agora a forma como eles vivem, aí o apóstolo Paulo diz o quê? Que tronitou, repercutiu a forma como eles foram convertidos do reino das trevas, foram convertidos da sua vã maneira de viver para o evangelho. E aí o apóstolo Paulo usa uma palavra no grego, quando ele fala: repercutiu a vossa conversão, repercutiu a notícia a respeito da vossa conversão. Ele diz assim, a palavra que ele usa lá é a mesma palavra usada para o trovão. Já estiveram num lugar assim que vocês conseguem ver o raio cair? E aí vocês, ué, toda vez que cai raio tem trovão, né? Mas demora, e daqui a pouco o trovão estrona. Dali você consegue medir a quantos quilômetros de distância caiu aquele trovão, pela velocidade da propagação do som no ar. Você faz um cálculo lá. Eu aprendi isso aí lá, quando era militar, me ensinaram a fazer isso aí para calcular queda de bomba, onde uma bomba estava sendo lançada, você consegue aproximar a distância. E a palavra do apóstolo Paulo usa lá é a mesma palavra que se usa para o som do trovão. O raio cai a quilômetros de distância, mas se ouve a quilômetros de distância o tronizoar daquele trovão. Então o apóstolo Paulo estava dizendo assim: a forma como vocês foram convertidos pelo evangelho de Cristo Jesus tronizoou como um barulho de um trovão, e todos ficaram sabendo a forma como Deus agiu na vida de vocês através do evangelho de Cristo Jesus. E aí os irmãos vão pegar o capítulo 1 e vão ver as características daquela igreja. Veja só o exemplo, para eu poder entrar nesse 23 aí. Você pega aqui a Carta aos Tessalonicenses, capítulo 1. Capítulo 1. Olha aqui, a partir do 6, muito bom. Diz assim: porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas sobretudo em poder. O evangelho chegou lá no poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito vos tornastes imitadores nossos. Olha a característica dele: tornaram-se imitadores dos apóstolos, tornaram-se imitadores daqueles homens que levaram a palavra de Deus a eles, e tornaram-se imitadores dos apóstolos e de Cristo e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação receberam a palavra com alegria do Espírito Santo. Não receberam a palavra de Deus com apatia, com aversão, com rebeldia, com preguiça, mas receberam com alegria. É o evangelho, é a palavra de Deus, é as boas novas. E diz mais um texto aqui: de sorte que vos tornaste um modelo para os crentes na Macedônia e na Acaia. Tornaram-se modelos, tornaram-se exemplo, tornaram-se a vitrine de Deus, a vitrine de Deus, de conversão da vida. E diz mais: de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do trovão, a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda a parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Não precisava falar muita coisa. Pregava o evangelho e vidas eram convertidas pelo poder do Espírito Santo e do evangelho. O apóstolo Paulo não precisava andar como Tessalonicenses. Daí, irmão, seu testemunho. Aí o irmão Tessalonicenses chegava lá: pois é, eu era um ex-idólatra, eu era um ex-drogado nas ruas lá de Tessalônica. Não precisava.
O Evangelho fala por si mesmo. Mas o que Paulo está reforçando aqui é a forma como se evidenciou essa conversão na vida dos irmãos. E se evidenciou para além das fronteiras de Tessalônica. Se foi para além das fronteiras, é porque houve conversão no indivíduo, houve redenção na família, houve redenção na sociedade, houve transformação na sociedade e para além da sociedade. O Evangelho, o reino de Deus expandiu as suas fronteiras. Aí veja só para concluir. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio. De novo ele usa a palavra repercussão. E como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Sabe quando as grandes marcas dos que são convertidos, todas essas que já foi falado aqui, que a Bíblia já falou, na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 1. Mas sabe qual é uma das grandes marcas? Sabe qual é uma das grandes marcas que está citada aqui? A espera de Jesus Cristo. A igreja dos nossos dias, e muitos crentes dos nossos dias, tornaram-se cristãos existencialistas. Cristãos que só vivem para essa existência. Cristãos que estão querendo construir o mundo na terra, o céu na terra, desculpa. Mas não aguardam mais a parousia. Não aguardam mais o tocar da trombeta e o raiar nas nuvens do Filho de Deus Jesus Cristo, voltando como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, para buscar a sua igreja e de uma vez por todas concretizar, firmar, dar cabo aqui de todo o seu reino que já está sendo plantado e materializado pela sua igreja. São as grandes características de verdadeiros convertidos. Aí você fica pensando, todas essas características, tem mais aí. E agora? O que isso tem a ver com o versículos 23 e 24 do capítulo 5? Veja só. O apóstolo Paulo termina com uma oração sobre aqueles irmãos. E a oração diz o seguinte: o mesmo Deus que faz o santifique em tudo. Ué, com todas essas características e evidências na vida espiritual dele, o apóstolo Paulo ainda está orando para que Deus ainda o santifique em tudo. Correto. Ainda. Isso está de acordo com o nosso toque, para mostrar o tanto que os requisitos do pecado ainda insistem em ficar e ficam, e que nós não podemos deixar de momento algum de lutar contra ele. Pelo Espírito Santo, como nós vamos ver aqui na carta aos Gálatas, pelo Espírito Santo, pela graça, pela fé, certo? E fazendo uso dos meios de graça, a palavra de Deus, a oração, o jejum, o consagrar-se da vida, a auto-reflexão, a autodisciplina, como nós vimos na aula passada. E aí, o apóstolo Paulo termina essa carta com essa seguinte oração, onde ele continua a evidenciar que é Deus quem se compromete, em primeiro lugar, com a minha e a sua redenção, e se compromete com a minha e com a tua santificação. É por isso, meus irmãos, que não adianta nós ficarmos achando que Deus vai nos deixar sossegados. Não vai, não. Não, ela tem que ficar aqui mesmo. Obrigado. É estratégia. Então, meus irmãos, esse irmão acha engraçado, mas é verdade. Se eu boto gelada, a garganta trava. E boto um pouquinho mais quente, ela dilata. Então, meus irmãos, veja só. Veja só. Deus, o versículo ali está mais uma vez nos mostrando, e o 24 para reforçar isso. E isso está de acordo com o último tópico da confissão de fé, que nós vamos ver o Espírito Santo de Deus continuar trabalhando, fazendo a obra dele em nossas vidas. Deus
Por isso o apóstolo Paulo ora para que o Deus de paz continue a boa obra. Ele diz assim, o Deus de paz se santifique em tudo. E é isso que nós não podemos perder em mente. Nós temos que orar, temos que consagrar a nossa vida, nós temos que ler a palavra de Deus, meditar, uma leitura de meditação, de alimento para a alma. Nós temos que viver a vida na igreja aqui como filhos de Deus, nessa vida de comunhão aqui, interessados uns nos outros, amando uns aos outros, servindo uns aos outros, como nós vamos ver no final do texto que nós lemos que o irmão Ricardo leu em casa. Mas nós não podemos perder, meus irmãos, de vista que é Deus o primeiro responsável, e Ele mesmo se responsabilizou por isso. E é Deus o primeiro interessado em continuar essa obra de santificação em nós, em continuar essa obra de nos moldar, de nos transformar e de nos colocar no padrão do seu Filho unigênito, que é Cristo Jesus. O interesse de Deus é um interesse de alto nível, porque Ele quer que os irmãos de Jesus Cristo, Ele não é o primogênito entre muitos irmãos, como diz o escritor de Hebreus, que os irmãos de Jesus Cristo sejam como o irmão mais velho. Sejam como o irmão mais velho. Sejam como o primogênito. Essa é a vontade do Pai Celeste. Ele quer e não tem a sua vontade frustrada. Ele quer e Ele está trabalhando. O próprio Senhor Jesus Cristo disse: o meu Pai trabalha até agora. E Deus não descansa. Querendo nós ou não, Deus não vai nos deixar sossegados. Eu repito isso: Deus não vai deixar os seus filhos sossegados. Ele tem os meios soberanos dele para nos tornar tais quais a pessoa bendita de Cristo Jesus. E aí não precisa nem nós fazermos aquela recapitulação. Todos os meios de graça estão aí. Não quer fazer uso, não? Vou dar um jeito de fazer uso. Sabe por quê, meus irmãos? Porque Ele quer o nosso bem. E o nosso bem é nós estarmos sendo transformados, conformados na pessoa bendita de Cristo Jesus. O bem maior de Deus para nós é reconstruir a imagem que o pecado destruiu. E essa imagem, ela é reconstruída quando a verdadeira vida de Cristo é vivida em nossas vidas, é vivida através de nós. Cristo não veio a este mundo, meus irmãos, viver aqui em vão. Cristo não veio, o Verbo não se fez carne em vão. Quando o Verbo se fez carne, que é Cristo Jesus, Deus estava dizendo e está dizendo para nós: tem solução para o corpo que foi destruído pelo pecado. Entende isso? Ele foi matéria, ele foi carne, osso e sangue. E Deus está dizendo a todos os momentos que eu leio João capítulo 1, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a sua graça como Filho unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Deus está dizendo para mim e para você todos os dias: a sua carne, o seu corpo, a sua constituição humana que foi atingida pelo pecado, eu tenho solução para ela, porque o meu Filho veio e se materializou em carne, sangue, ossos, toda a sua constituição humana, e disse: eu vou redimir também o corpo, toda a constituição humana. Por isso que Deus insiste todos os dias. E sabe o que é interessante nisso? Que a Bíblia nos diz que nenhum dos planos de Deus podem ser frustrados. Nenhum dos planos de Deus podem ser frustrados. Se eu sou filho de Deus e você é filho e filha de Deus, Deus começou a boa obra e vai até o último dia. Tem mais uma. Não é por um outro caminho, não. É fazendo uso de todos os meios que Ele deixou à nossa disposição.
Deus não descarta os meios que Ele deixou para que nós busquemos uma vida de consagração, de santidade e de vida de piedade que glorifique o nome dele. Agora veja só, ele diz: vos santifiquem tudo. Tudo. A palavra tudo aqui, meus irmãos, abrange tudo que você perceber na sua vida, ou não perceber. Tudo. Deus empreendeu uma obra de santificação em nossas vidas. A nossa forma de falar está sendo santificada. A nossa forma de ver o outro, de ver o próximo, com olhares de cobiça, com olhares de inveja, com olhares de rancor, com olhares de apatia, com olhares de indiferença, Deus vai arrancar tudo isso. Ele tem os meios dele. Ele vai arrancar tudo. A palavra dele e o Espírito dele e a graça de Cristo em nós vai fazer esta mudança. A maneira de nós enxergarmos o mundo, o Espírito Santo de Deus, a graça e a palavra de Deus estarão trabalhando constantemente para mudar isso. Os nossos relacionamentos vão ser mudados, vão ser transformados. Os filhos de Deus na caminhada da fé experimentam isso todos os dias de suas vidas. Experimentam isso em suas vidas. Porque Deus é o mentor e o empreendedor dessa obra de santificação. Agora veja, ele vai dizer o que é tudo. Aí ele vai dar 3 palavras ali. Ele vai dizer assim: santifiquem tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, eu quero que vocês não prestem atenção em 2 palavras aqui. 2 palavras aqui. Leia. Íntegros e irrepreensíveis. É pouca coisa? É pouca coisa que Deus tem para fazer na minha e na sua vida, para fazer na vida dos filhos de Deus? Essas 2 palavras já são suficientes para dizer assim: eu tenho que trabalhar em mim. Essas 2 palavras já são suficientes para dizer assim: eu tenho que estar totalmente compromissado com essa obra de Deus. Porque se Deus é quem é o primeiro responsável e o primeiro ocupado em fazer essa obra em mim, quanto mais Deus, que da minha parte, qual deverá ser a resposta da minha parte? E aí o apóstolo Paulo trabalha em 3 palavras: e o vosso espírito, alma e corpo. Essas 3 palavras aí já foram usadas diversas vezes aí por teólogos para falar de não. O apóstolo Paulo trabalha com homens divididos em 3 partes: espírito, alma e corpo. Outros dizem não. O apóstolo Paulo cria na dicotomia. Aí outros vão dizer mais coisas lá. Eu não vou entrar nesse meio. Porque não é o interesse do apóstolo Paulo fazer uma anatomia da constituição humana. Eu não vejo aqui o apóstolo Paulo com uma pinça espiritual ou teológica fazendo uma anatomia. Isso aqui é alma, isso aqui é espírito, isso aqui é corpo. Não é a preocupação dele principalmente. A preocupação do apóstolo Paulo aqui, primeiramente, era a oração para que Deus continuasse a obra de santificação em todas as áreas da vida daqueles irmãos. Ele responde tudo, né? Tudo. Eu queria falar da totalidade do ser humano. Muito bom. Se porventura alguém achar que a alma é uma coisa, o espírito é outra, para que não ficasse nada de fora, tudo, faz tudo. E o interessante é, irmão, então. Existem, meus irmãos, páginas e páginas para se entender o que é alma. Eu fui recorrer a um livro que eu tenho lá, Novo Dicionário Teológico do Novo Testamento. Dicionário Teológico, Novo Dicionário Teológico do Novo Testamento. Mais ou menos assim, quase 10 páginas para falar da alma. No conhecimento dele, na cultura hebraica, no Velho Testamento e no Novo Testamento. Mas, para resumir aqui,
as emoções, as afeições, os gostos, a estética, a razão, também a razão. No entanto, alguns dizem, Ricardo, os especialistas do texto grego, que o espírito é a parte mais elevada da razão humana. Por isso que fala do espírito humano, do espírito do homem, parte mais elevada da razão humana. E fala que o espírito é a parte alta do intelecto humano. E diz também que a alma é como se fosse o corpo para o espírito. Se não me engano, Kant é um comentarista da Bíblia digital The Word. O Kant que vai dizer que a alma é como se fosse o corpo para o espírito. O espírito processa, pensa, racionaliza, e a alma vai sentir o que o espírito vai traduzir em sentimento do que está se processando no espírito. E não há divisões entre elas. Por isso que essa é a dificuldade de se separar entre alma e espírito. Não há divisões. Há um relacionamento muito intrínseco, porque Deus fez o homem numa constituição muito bem arranjada, muito bem trabalhada, inseparável. E vai dizer que o corpo é o que externa o que está acontecendo na alma. Por isso que Salomão vai dizer que o coração alegre aformoseia o rosto. Fulano, tu está brilhando hoje, rapaz. Que beleza, hein? Está feliz, né? O corpo transmite, o corpo é o monitor das sensações que se passam na alma. Estou sendo bastante superficial. Mas o que nós temos que entender aqui é que para toda a constituição humana, ou em toda a constituição humana, as mãos de Deus estão dentro dos filhos de Deus, os amoldando e os transformando para que eles sejam semelhantes a Cristo Jesus, sem desintegração nenhuma. Porque ele diz aqui a palavra íntegro, sejam conservados íntegros. A palavra íntegro aqui, ela pode ser aplicada em dois sentidos. Ela aplica-se ao sentido da nossa própria integridade enquanto ser. Porque o pecado, meus irmãos, ele desintegrou as nossas faculdades interiores. Ele desintegrou o nosso psicológico, desintegrou a nossa constituição concernente às emoções. O pecado, meus irmãos, ele nos separou de Deus e nos separou de nós mesmos. Já viram aquela famosa frase que diz assim: fulano está com crise de identidade? Já viram? Crise existencial. Fulano não sabe quem é. E isso acontece muito na adolescência. O indivíduo está saindo da fase de criança e já entrando na fase adulta, mas ele não sabe se ainda é criança, se já é adulto. Uma hora ele quer me dar a chave de casa e quer agora ser independente. Aí está no meio da rua, vê uma filha que corre para casa da mãe. Está desprotegido. Entende isso? Quer ser o homem da casa, aí chega lá na rua, arruma uma briga. Vai dizer que é macho, vai dizer que é homem, vai dizer que agora é adulto, para tentar impor uma identidade que ainda não é dele. Mas quando ele vê que a dificuldade está na rua tão difícil, ele ouve, eu tenho casa, eu tenho legal, eu me esconder, vou passar um dia escondido lá. Entende? São crises. Crise de identidade, crise do ser. Tem gente que chega aos 40 anos de idade, não sabe ainda por que casou, não sabe ainda por que fez o curso de matemática. Tem gente que está criando um filho e diz, mas será que era proteção de menino mesmo? E a vida toda, todo mundo aqui vai passar por isso e já passou e está passando. Quem que nunca passou por isso? Quem aqui? Nós vamos chegar, meus irmãos, aos 70 anos de idade, tá aqui. Eu não sei se eu chego. Mas aqui quem chegar ainda vai ter crise. Mas por que eu fiz aquilo? Quando eu cheguei na idade. Mas por que eu andei desse jeito? Ou por que eu não aproveitei mais aquele tempo? Crises e mais crises. Crises e mais crises. Desintegrado.
Entende? Aquele que fala, naquele tempo era feliz não sabia. Hã? Naquele tempo era feliz não sabia. Oh, aí vai, é verdade. Entende? São desintegrações. São desintegrações. Mas eu dou graças a Deus, meus irmãos. Todas as vezes que essas crises batem em mim, o Evangelho vai costurando a minha história assim pela soberania de Deus. O Evangelho vai costurando assim, vai integrando tudo. Eu graças a Deus porque não foi da maneira que eu queria. Graças a Deus. Já pensaram nisso? A palavra de Deus já falou assim, meus irmãos. Já viram a mão de Deus costurando a nossa história? O que o pecado desintegrou, o Evangelho vai costurando e integrando tudo. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados de acordo com o seu propósito. Irmãos, isso aí é claro. Se é para acabar agora aqui e a gente continuar vivendo Deus aí, melhor. Mas veja, seja um conserto. Deixa isso na palavra. Olha o verbo lá. Peraí. Se eu vou conservar, então já é, irmão. Se eu vou conservar algo é porque já é. Entenderam? É aí que eu quero entrar com os irmãos agora. E vou mostrar para os irmãos também lá em casa. Uma das questões mais profundas que eu vi na obra de santificação, que Deus é o primeiro responsável por ela na vida dos seus filhos, porque o fato de nós recebermos a filiação ou a adoção de filhos em Cristo Jesus já é a recuperação da nossa identidade. Porque agora nós temos uma identidade e Deus nos conhece como filhos de Deus. Todos quantos receberam, deu-lhes o poder, e a palavra lá é exousia, que significa um direito legal. Isso acontecia muito no mundo antigo, no mundo grego, no mundo romano. O William Barclay vai falar isso no seu comentário aos Efésios, no capítulo 1. Ele vai falar sobre a adoção de filhos, e ele vai dizer que é o seguinte: digamos que eu estivesse como um mendigo na rua, e passasse um cidadão romano, e me visse jogado lá na sarjeta, vem cá, quer ser meu filho? Quer? Vou lhe adotar como filho. Vamos ali no fórum. O fórum já é lá de Roma. Vamos lá no fórum. Esse menino, a partir de hoje, vai ser meu filho. Bota o meu nome nele aí. Colocar o nome dele. Dá o documento para ele. Assim, daquele exato momento, se eu tivesse dívidas perante a sociedade romana, se eu tivesse crimes, tudo aquilo era prescrevido. Tudo aquilo ali era apagado e eu passava a ter uma nova vida. E todos os direitos legais de um cidadão romano e de um filho de um cidadão romano, eu tinha todos os direitos legais. Essa lei é tão interessante que é levada até os dias de hoje aqui no Brasil. Alguém adotado é filho, já é. E o juiz nem aceita dizer, não, mas ele é adotado. Vai ser essa, rapaz. É filho, está em papel. Vai receber a mesma herança dos outros. Impressionantíssimo. E aí, o fato de nós já sermos filhos de Deus, por este poder que Deus nos deu, que é um poder que nos legitima, sermos verdadeiramente filhos dele através de Cristo Jesus e pelo seu Espírito Santo em nossa vida, já é a recuperação da nossa identidade. É Deus nos dando uma identidade legal no mundo espiritual e no mundo real, no mundo social, no mundo físico. E aí, o apóstolo Paulo está falando, sejam conservados. Porque isso é muito interessante, meus irmãos, porque uma vez que eu sou filho de Deus, o Espírito Santo de Deus já tem, o Espírito Santo de Deus já está habitando em mim, porque ele não habita em mim nem que eu sou. Mas o fato dele estar habitando em mim é porque eu sou filho de Deus, me aceitou como filho. Porque vós sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, pelo qual vocês podem clamar, Papai querido, ter comunhão com Deus. Então veja só, essa é uma das grandes verdades da obra de santificação.
Deus me faz ser, para depois eu fazer. Deus primeiro me faz ser, para depois eu ter. O mundo moderno inverteu essa lógica. Primeiro eu tenho que ter, para depois eu ser. Eu estava numa aula de didática, num curso de pós-graduação para orientação educacional, e uma professora falou algo muito interessante que tem a ver com o que eu estou dizendo para os irmãos. Os meninos vão crescendo, né? Aí pega o entendimento do gente, chega assim: ah, menino bonito, isso. E o que você vai ser quando crescer? O que você vai ser quando crescer? Aí digamos que o pai do menino é médico, né? E vê que a posição do pai dele é muito bonita, né? Dá dinheiro também, tem uma certa posição. Aí diz assim: quero ser médico igual o papai. Ou se o pai dele é engenheiro ou policial, não quero ser policial. Ou se é bombeiro, eu quero ser bombeiro igual o papai. Papai salva a vida. A professora disse assim. Aí tinha a filha de uma aluna na sala de aula, nova assim também, tinha 8 anos, 9 anos de idade. E a professora falou assim: quer ver? Chegou lá para a menina. Ela estava lá, uma menina inteligente, bonita, bem aparentada. Qual o seu nome? O nome da menina, se não me engano, era Maria. Maria, o que você quer ser quando crescer? A menina disse: quero ser médica. A professora disse assim: diga assim, antes de ser médica, você vai dizer assim: eu sou Maria. Eu sou Maria. Antes de estudar para ser uma médica, antes de ter um diploma na mão, eu já sou. Eu já sou. Entendeu o exemplo? Tem certeza que entendeu? Entendeu não? Não. É o seguinte, mano. O mundo de hoje, ele só vê a gente pelo que a gente tem. Se eu tenho dinheiro, se eu tenho um carro, opa, senhor Davi, respeitado, sou conhecido por todos. Se eu não tenho dinheiro, se eu não tenho um carro, não tenho boa aparência, o mundo nem olha para mim. Agora deixa você ganhar numa, como é que é o nome? Mega Sena. Ó, amigona do beijo. O que diga finança, Lohane? Entendeu, Lohane? É a perversão da identidade humana hoje. Você não é vista na sociedade hoje como um ser humano. Você não tem dignidade hoje na sociedade de hoje porque você é um ser humano. Você só vai ter dignidade hoje se você tiver carro do ano, dinheiro, como diz um professor nosso, né? Não, é uma brincadeira, mas serve para a gente exemplificar também. Ele dizia assim: as moças de hoje só querem casar com rapazes que têm caráter, personalidade. Entendeu melhor? É engraçado. Mas essas brincadeiras todas traduzem a perversão que nós tivemos hoje no mundo moderno na nossa identidade. E aí nós precisamos hoje adquirir um diploma. Não é pecado, viu? Estude, meu. Consiga um diploma. Exerça o ofício que Deus lhe deu. Seja o ofício que Deus lhe chamou para ser professora, para ser doutora, para ser aeromoça. O que Deus lhe chamou para fazer, Ele vai lhe mostrar, Ele vai lhe guiar para isso. Deus vai lhe dar graça para isso. E você tem que usar todos esses recursos que Deus tem mandado. E você vai ter sua formação superior. Que Deus continue lhe abençoando. Mas não é isso que vai fazer com que você já seja. O interessante é que Deus nos faz ser primeiro antes de fazer. Deus nos faz ser primeiro antes de ter. E Deus nos dá o direito legal de sermos filhos dele. Porque uma vez que nós sendo filhos, nós vamos fazer o que a palavra de Deus ele requer para as nossas vidas, que é uma vida de santificação, que é uma vida de obediência ao Evangelho de Cristo Jesus. Muito importante isso, irmãos. Não vai ter uma vida de santidade, não vai ter uma vida de
de santificação, não vai ter uma vida de oração, não vai ter uma vida de consagração, quem primeiro não é filho de Deus. Quem primeiro não é habitação do Espírito de Deus. Não adianta. Agora, o que é que isso nos leva a pensar? O que é que isso nos leva a agir e fazer? O que isso transforma na nossa conduta? É que uma vez eu sabendo disso, se eu não vejo fruto nenhum de santificação em minha vida, se eu não vejo interesse nenhum no meu coração para uma vida de santificação, eu tenho que correr apressadamente aos pés do Senhor Jesus Cristo e aquebrantar o meu coração diante dele e pedir que ele faça uma obra em mim. Isso nos leva a uma atitude de profunda e sincera humilhação, porque não vai depender de eu ter ou de eu fazer. Porque você pode ter uma igreja muito boa, organizada, que pregue bem a palavra, que ensine a teologia correta, que pregue o evangelho na sua integridade. Não adianta você ter na sua vida qualidades de cristão, porque muitos que não são podem ser. Não adianta você querer ser eticamente bom, e todos te rotularem como uma pessoa ética, em todos os locais que você vá, naquilo que você fala, nas suas atitudes dentro da sua família, fora dela, e você não é. Isso aqui está em desintegração. E se está em desintegração, tudo quanto não é íntegro, não é da verdade. Porque a verdade nos integra. É verdade ou não é? A verdade nos faz, meus irmãos, a verdade nos faz recolhermos cada parte do naufrágio das nossas vidas espirituais e montarmos o quebra-cabeça. Agora eu entendi. Eu fui vítima, eu estava num naufrágio espiritual. Não quero usar essa palavra vítima, porque ela pode despertar aqui alguns problemas aí na teologia. Eu já trabalhei com os irmãos que John MacArthur Jr. trabalha no seu livro A Sociedade Sem Pecado como o termo de a vitimização da sociedade. Hoje todo mundo é vítima. Adão se vitimou. A mulher que me deste, não foi a serpente, todo mundo se vitima. Ninguém assume a responsabilidade. Mas a primeira característica que o Evangelho provoca na minha vida quando me alcança é me responsabilizar e me dar consciência dos meus atos e das minhas responsabilidades. O Evangelho me faz dizer assim: eu sou pecador, fui eu quem fiz, fui eu quem errei, tem misericórdia em mim, ai de mim que vou perecendo. O Evangelho me dá essa consciência de responsabilizar a mim mesmo e não os outros, de responsabilizar a mim mesmo e não Deus, mas de assumir os meus atos como um homem, como uma mulher, como homens e mulheres, como crianças e adolescentes responsáveis pelos seus próprios atos. Mas veja, Deus começa no ser. Se de fato você é filho de Deus, você vai buscar uma vida de santificação. Se você é habitação do Espírito, você vai buscar invocar o nome do Senhor, andar com o Senhor. Como disse o pastor Edson Rosendo, remendar seus caminhos diante de Deus, ou emendar seus caminhos diante de Deus. Antes de avançar aí, é interessante o que você está falando, porque a gente perde muito tempo nessa questão do ser, de quem nós somos e da nossa essência. E a gente vê que hoje na igreja a maioria das pessoas não sabem o que são dentro da igreja. E aí muitas vão correr por fazer ou por ter, né? Principalmente por fazer. Aí vai procurar fazer boas obras, mas sem ter a noção de quem ele é, qual é o seu lugar no plano de Deus, na igreja, na vida, na sociedade. A gente fica anos e anos perdidos nessa história de quem eu quero ser, como você falou, se martirizando pelas coisas que aconteceram anteriormente, ou outros pensando somente no futuro e sem preocupação de quem nós somos realmente, da nossa constituição, do que nós somos feitos para ser. E aí perdemos muito tempo nisso, e por isso a igreja muitas vezes reflete um monte de
gente que não sabe quem é, não sabe o que está ali, acha que foi empurrado e compelido por essa situação, não tem certeza do que quer, do que quer ser, do que quer fazer, e aí a igreja vai... Eu perdi. É o tipo de pessoa que se forma para uma profissão, mas a exerce só por causa do dinheiro, mas ele não tem satisfação em si. Isso, meus irmãos, tem acarretado um problema muito grande para inúmeras pessoas. Buscarem profissões que dão dinheiro, mas que são profissões que não estão de acordo com a vocação de Deus para a vida dela. Meus irmãos, não nos enganemos. Cada pessoa aqui veio servir neste mundo. E Deus tem uma vocação peculiar para cada um de vocês. Atividade divina. É tão interessante que ela é assim. Conforme Deus te vai ser ensinando, fazendo com que você cumpra e faz você ter, ou você fazer e ter na prática, mas com um único princípio. Sim. De amar a Deus acima de tudo. Amém. E o próximo como a si mesmo. Muito bom. Muito bom. É isso mesmo. Então, meus irmãos, conserva-os. Porque já é uma pessoa que é filho de Deus e vive uma vida de santidade. Ou não era assim na Tessalônica? Simão viu a primeira característica dele do capítulo 1. Agora nós vamos ver que conservados íntegros. A palavra íntegro é tudo junto. Sem separações, sem divisões. Você já viu um quebra-cabeça? Já brincado de quebra-cabeça? Já longe de coisa de quebra-cabeça. Quando ele está separado, ele está desintegrado. Mas quando você monta todo o quebra-cabeça e você vê a figura lá de um castelo de areia ou de uns bichinhos, tudo montado, poxa, agora eu entendi. O quebra-cabeça que estava todo separado, que eu não entendia nada, agora é a imagem aqui de um castelo de areia, com os brinquedinhos, com o mar. Estou entendendo a paisagem toda. Da mesma forma é o que Deus faz conosco. A verdade de Deus, que é a palavra de Deus, que é Jesus Cristo, usada pelo Espírito Santo, vai fazer com que tudo seja integrado dentro de mim, eu seja de fato filho de Deus, não haja dúvida alguma de quem sou eu, para quem eu vivo, de quem eu sou servo, de quem eu sou filho, e a quem eu deva imitar, porque é o meu Pai. Imitadores de Cristo Jesus, imitadores de Deus como filhos amados. Sede, pois, amados irmãos, imitadores de Deus como filhos amados. Então, quando tudo isso, com todo esse quebra-cabeça é integrado dentro de mim, na minha alma, no meu espírito, no meu ser como um todo, as minhas ações vão corresponder com o que eu sou. Aí, quando as minhas ações correspondem com o que eu sou, não há desintegração nenhuma. Entenderam o que eu estou ensinando, meus irmãos? Que nós estamos aprendendo aqui? Não há desintegração nenhuma. E aí, eu sabendo quem sou, filho de Deus, as minhas práticas devem ser práticas de santidade, porque Deus é santo. Sede santos como o vosso Pai, porque é santo. Não é isso que diz a Escritura? Então, isso vai fazer parte da minha vida como atos voluntários e não atos empurronados aos empurrões. Atos voluntários. Não vão ser atos forçados, mas vão ser atos voluntários que brotam de um coração convertido e regenerado por Deus. Aí você pode cantar aquele corinho que nós cantávamos antigamente. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus, né? Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão, os relacionamentos transformados, abençoados. Mas veja, agora quando você faz e não é, aí você fica, meus irmãos, na cabeça, martelando direto. Por que eu fiz aquilo? Mas não era para fazer aquilo naquela hora. Será que de fato estou fazendo a coisa certa? Inseguranças e mais inseguranças vão inundar o seu ser, a sua mente, a sua vida. Porque quem faz aquilo que é,
Os filhos das trevas têm algum problema em pecar? Eu lendo a Confissão de Fé de Westminster, comentada por Gerhard Voss. Gerhard Voss vai dizer que o pecador está em paz com o pecado. E é inimigo da lei de Deus. Já o Filho de Deus não. Ele é amigo e está em paz com a lei de Deus através de Cristo Jesus. Mas está em guerra com o pecado. Isso é integridade. Isto é integridade. É fazer aquilo que sou. Por isso que os filhos do mundo se afundam em pecado e pecam e vão pecar mais ainda. E amam e desejam ardentemente o pecado. Porque o pecado corresponde com aquilo que eles são. Por isso que o apóstolo Paulo vai escrever aos Gálatas, ele vai dizer: para que não façais aquilo que é do vosso querer. Essa palavra deixou tudo. O apóstolo Paulo disse tudo. O seu ser é o ser de um filho de Deus. Então o pecado agora não é aquilo que você quer, é aquilo que você abomina com todas as suas forças. Questão do ser para fazer, do ser para ter. Eu já posso colocar mais um. Do ser para ser. Entendeu aí? Entendeu? Observar os íntegros. E a palavra íntegro aqui também está no sentido moral, sentido ético. Eu vou ter toda a minha ética. O que é ética? Ética é todo o comportamento correto que se espera de mim. Se eu sou um médico, o que esperam do médico? O que se espera do médico? Que ele desligue os aparelhos dos pacientes e os leve à morte? Não, se espera de um médico que ele se interesse pelo paciente e consiga fazer com que aquele paciente seja curado, seja restabelecida a sua saúde. Não é verdade? O que se espera de um educador? Que ele alfabetize as crianças, que ele crie uma visão crítica nas crianças. Como disse John Milton, o que é a educação, John Milton? Ele diz: a educação é recuperar a imagem de Deus do homem. Grande pedagogo, hein, meu amigo? Ele escreveu o Paraíso Perdido. Então, meus irmãos, íntegro é isso. É que a minha vida moral, a minha vida aí, para com os homens, para com Deus, vai ser uma vida de acordo com a lei de Deus, com a palavra de Deus. Irrepreensível. Essa palavra que é usada aí, numa passagem do apóstolo Paulo lá em Timóteo, ele diz que os obreiros devem ser homens irrepreensíveis. Homens dos quais você olha para eles e diga assim: filho de prego, filho evangelho. Ninguém vai puxar o dedo dele, ninguém vai reclamar dele. Tem uma pessoa que, filho de prego, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, que é a linha de chegada da santificação, é a vinda de Cristo. E o cristão é esse atleta. Está correndo naquela maratona da santidade, todos os dias. O apóstolo Paulo trabalha essa figura do atleta. E ele diz que eles correm atrás de uma coroa incorruptível, de uma coroa corruptível. Nós, porém, atrás de uma incorruptível e cheia de glória. É a vida do crente, é uma vida de atleta. O atleta que se disciplina, o atleta que não deixa de se esforçar. Eu nunca vi ninguém ganhar uma maratona e dizer assim: eu passei o ano todo deitado. Passei o ano todo só indo no McDonald's lá e não comia verdura, não cuidava da minha saúde. E tem mais um ainda, eu com as festas aí, chegava às 3 horas da madrugada e ainda cheguei aqui em primeiro lugar. Nunca vi isso na minha vida. Nunca vi. Pelo contrário, as agremiações dos atletas fazem com que os atletas tenham uma vida altamente disciplinada na alimentação, no horário de dormir, no esforço físico, não vão para a festa, não vão para cantar, tem um horário de dormir, tem um horário de acordar, tem um horário das suas atividades, isso são anos. Aí você vê uma pessoa, rapaz, foi o primeiro, rapaz. Primeiro lá na maratona de Boston, infelizmente, de Boston, não é? Concurso também. Nem estudei, não passei, nem estudei. Então, meus irmãos, veja só, a vida cristã é de disciplina, mas a vida de chegada é a vida de Cristo Jesus. Ele não corre sem objetivo. Nós não buscamos uma santificação sem objetivo. Sem objetivo. O objetivo é aguardando a vinda de Cristo
Jesus. Porque a ideia que o apóstolo Paulo trabalha na vida de Cristo Jesus, e são as cartas do apóstolo Paulo que ele mais trabalha sobre a vida de Cristo Jesus, é a primeira carta aos Tessalonicenses e a segunda aos Tessalonicenses, ele vai trabalhar sobre a parousia. A ideia lá era o que acontecia muito no mundo antigo. O rei dizia assim: eu vou visitar a cidade de Pirinópolis. Aí o rei, quando dizia que ia visitar a cidade de Pirinópolis, o arauto do rei, o proclamador do evangelho, que é o evangelho, aquele que proclamava a vontade do rei, levava a carta para a cidade de Pirinópolis, chegava lá e dizia assim: o rei vem tal dia. A cidade, o governador da cidade mandava arrumar tudo. As pessoas se vestiam na melhor roupa. A cidade era totalmente organizada, porque o rei ia entrar portões adentro daquela cidade. E quando o rei chegava com a sua comitiva, a cidade estava toda organizada. Os soldados estavam a postos para tocar os seus instrumentos para receber o rei. As pessoas da cidade estavam bem arrumadas ali, esperando o rei. Era uma expectativa, mas todos se preparavam para aquele grande momento. Da mesma forma, aqui também, o apóstolo Paulo está orando para os irmãos de Tessalônica, a fim de que Deus o santifique em tudo, Deus da paz o santifique em tudo. E o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, é o preparo total para a vinda do grande rei que vem buscar a sua igreja e de uma vez por todas colocar o seu reino aqui neste mundo. Agora vamos para casa para a gente concluir esse tópico de hoje. São 11 horas. Vamos para casa. O irmão Ricardo deu para nós aí. Eu estou bem melhor, irmão, graças a Deus. Então, nesse caso, a condição para torcer depende não de mim, né? Mas de Deus. Por isso que ele está orando a Deus, para que ele santifique o povo dele em tudo, os irmãos em tudo, para que ele santifique a nós em tudo. Aí é onde nós aprendemos a doutrina da santificação. É a única doutrina que nós temos. Deus nos dá o privilégio de cooperarmos com Ele. É Deus vivendo em nós. Aí nós seremos filhos de Deus. Sendo filhos de Deus, nós vamos buscar uma vida de santidade. Por mais difícil que seja a circunstância, as minhas condições, mas o Filho de Deus tem em si essa característica de buscar uma vida de santidade. E se eu não tenho isso, se eu não tenho visto esses frutos na minha vida, isso tem que me levar a uma verdadeira humilhação diante de Deus. Meu Deus, o que está acontecendo comigo? Faz em mim a tua obra, como disse o salmista Davi, o que ele diz? No salmo lá de arrependimento dele: cria em mim, ó Deus, um coração puro e um espírito íntegro, um espírito reto. Cria em mim, ó Deus. Faz tua obra em mim. Nós temos, meus irmãos, que as nossas orações devem ser essas orações de súplica a Deus. Na luta contra o pecado, nós temos que viver em súplica. Deus, cria em mim, ó Deus, essa disposição. Cria em mim, ó Deus bendito, esta vida de santidade. Continua a tua obra em mim. Em relação à pergunta do Marcos, Romanos 7, 18, está contar. Eu quero fazer o bem, mas eu não consigo efetuar. Sim. Então, somente por meio de Cristo, que os meus membros vão ganhar e me fazer. Mas veja, você. Esse capítulo aí tem que ser entendido do apóstolo Paulo fazendo uma análise da sua vida nessa luta contra o pecado. E aí você tem que ler todo o texto, porque ali, nós vamos ver agora em Gálatas aí, a resposta, o apóstolo Paulo vai dizer ali que quem tem essa consciência de ver essa guerra dentro dele, já é um filho de Deus. Só o filho de Deus tem essa consciência da guerra dentro dele. O pecador não tem, por isso que ele não tem problema de culpa. Problema de culpa como o cristão tem? Ele tem remorso. Tá aí. Não, vamos ali, daqui a pouco você passa. Se passa mesmo, e ele está pronto para o pecado. A mente dele vai se cauterizar e cauterizar a cada dia mais. E ele vai se afundando no pecado até se autodestruir. Então seria a capacidade de ver o seu De ver o meu erro. E a capacidade de ver o meu erro, a gravidade do meu pecado, e não somente isso, mas eu ser levado pelo Espírito Santo a uma vida de arrependimento. Pois não, irmão. É interessante essa pergunta a luz do Marcos. Sim. É que esse ser não vem de forma inata. Você
você nasceu de novo e vai cair na sua cabeça quem você é. Ela vem como Paulo fazendo ali, através da meditação na palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai mostrar quem eu sou. Isso não vai acontecer da noite pro dia, como um toque mágico, como enxergar. Porque o pecado está sempre embotando a nossa vida com relação a nós mesmos, sempre nos vitimizando. Correto. Mas eu tenho isso, eu tenho essa dificuldade, E não vai dar. Deus me fez assim, tal. E Paulo vai dizer, não, eu sei que em mim, na minha carne, tem uma luta. Mas pela palavra de Deus, eu sei qual é o caminho a seguir. Eu sei quem eu sou. E eu sei que, dependendo de Cristo, eu vou vencer essa dificuldade. Amém. O que você falou aí, que grande importância, nós não podemos deixar de passar em branco, é que quando eu sou o Filho de Deus, a minha dependência não vai estar em mim. Eu não vou depender de mim mesmo e nem do que eu faço. A minha dependência vai estar em Deus, que é que está trabalhando em mim. É por isso que eu jamais posso separar a santificação de fé. Porque é a fé, meu irmão, quem vai todos os dias me alimentar da palavra, me fazer vestir e revestir da obra de Cristo sobre mim, e vai fazer com que eu ande a vida do Filho de Deus, sem jamais depender de mim mesmo, sem jamais confiar em mim mesmo. Opa, já estou bom demais. Olha, já posso até ser um pastor, porque olha a oração da vida de santidade. Se isso aconteceu, já é problema espiritual. Porque a fé não me diz assim, ô Senhor, o quanto eu sou fraco, mas me dá graça nessa caminhada, para eu vencer esse pecado na minha vida. Me dá graça, Senhor, para que amanhã eu esteja melhor do que hoje. É esse confiar somente em Deus, porque é Ele quem começou a boa obra, irmão. E há de completar até aquele dia. Correto, irmão? Correto? Vamos tragar para a gente confiar essa aula, por favor. Então, Ricardo, alguns versículos, por favor. A primeira coisa que eu acho interessante aqui, versículo 16, o apóstolo Paulo já começa dizendo o seguinte: leia, por favor, Ricardo. Digo, porém, andai no Espírito e jamais participarei da concupiscência da carne. Meus irmãos, é interessante. Parece até ser uma utopia. Sabe o que é utopia, Lohane? É algo assim que a gente idealiza, mas nunca vai alcançar. Fala utopia. Para a gente entender melhor. Está correto, professor Ricardo? Então veja, quando você diz assim, fulano tem umas ideias utópicas, é uma pessoa que tem muita ideia na cabeça, mas não alcança nenhum. Não faz nenhum, não consegue realizar. Mas o interessante é que esse texto aqui parece ser uma utopia, mas não é. Porque o apóstolo Paulo fala assim, leia, Ricardo, falta da lei. Digo, porém, andai no Espírito, por favor, para aí. Jamais. Ele diz assim, andai no Espírito. E agora? Jamais participarei da concupiscência da carne. Jamais, meus irmãos. Jamais. Advérbio absoluto de negação. Em nenhum idioma eu posso dizer assim, jamais. Exceto, não existe isso. É uma contradição linguística. Não existe isso. Se é jamais, é absoluto. É nunca. É como se ele estivesse dizendo assim, nunca. E aqui não vale aquele dizer que diz assim, nunca diga nunca. Jamais. Agora veja qual outra palavra que ele põe aí. Jamais participarei da concupiscência da carne. Concupiscência da carne. Para a concupiscência é como se fosse uma fonte de desejo incontrolável dentro de cada ser humano. E essa fonte de desejo incontrolável, da qual vem os impulsos carnais. Quem aqui nunca teve impulso para pecar? E o impulso ele gera ansiedade. O impulso, meus irmãos, a concupiscência carnal, meus irmãos, não é brincadeira. Não é brincadeira. Ela nos transforma em animais. É essa característica que nos assemelha muito aos animais. Já viu um cão faminto? Um dia, 2 dias com fome? Você chega com carne assim, ó, perto dele, ele já começa a salivar. E ele só vê a carne dentro dele assim, ó. E tudo pra ele é carne. E ele vai ficando ali. E se você soltar ele, abocanha a carne. E se ele tiver com a carne ali comendo e você chegar perto, ele só vê carne. Ele só quer satisfazer o seu instinto animal.
Aqueles documentários sobre os tubarões, a gente vê que quando tem sangue ali, eles entram num frenesi tão grande. O que passa na frente, inclusive, é carne. o tubarão, ele morre, não enxerga mais nada, só o sangue. Concupiscência da carne é a mesma coisa, só que mais forte ainda. A concupiscência da carne, meus irmãos, ela lateja dentro do homem, lateja dentro do adolescente, dentro do senhor, da senhora. Todo ser humano aqui, meus irmãos, todo ser humano aqui tem dentro de si impulsos diversos. Impulso para mentira, impulso para preguiça. Tem impulso para preguiça? Não. Quer que o mundo acabe em barranco e morrer passado assim. Todo tipo de pecado, irmãos, são atendimentos aos impulsos carnais. Tem gente que só vive de impulso. Tomar uma ali agora. Outro impulso. Deixa eu arrumar uma briga ali agora. Impulsos. São bestas. Não tem raciocínio nenhum nisso. Não tem razão nenhum nisso. É só a carne latejando e ele satisfazendo a carne como se fosse um animal faminto, um cão faminto. Não é essa a vida que Deus tem para os seus filhos. A vida que Deus tem para os seus filhos é uma vida de luz, de esclarecimento, de verdade, de integridade. Diz ali, andai no Espírito. Ao invés de sermos guiados pelas nossas paixões, pelas nossas concupiscências carnais, o apóstolo Paulo diz assim, andem, vivam pelo Espírito Santo. Ou seja, vivam guiados pelo Espírito Santo. Façam o que o Espírito Santo de Deus está ordenando na palavra de Deus. E aí vocês não vão fazer o quê? Jamais o quê? Satisfazer. Jamais vão satisfazer o que a carne está pedindo. Uma pessoa, meus irmãos, que vive guiada pelo Espírito Santo, ela tem impulso pecaminoso? Tem. Ela tem a concupiscência da latejando dentro dela, lateja dentro dela todos os dias. Mas qual é a diferença? Pelo Espírito Santo de Deus, ela tem esclarecimentos e iluminação suficiente para não satisfazer o que a carne pede. Ela consegue disciplinar a si mesma. E aí, ao invés de ela satisfazer a vontade da carne, ela vai satisfazer a vontade de Deus, através do Espírito Santo que a ilumina. Leia agora o restante. Eu acho importante uma coisa. Por favor. Que esse versículo não está dizendo que nós jamais pecaremos. Claro. Não cairemos. Claro. Mas que a nossa condição é outra, o nosso estado é outro. Muito bom, né? Isso não significa que eu pequei aqui, que eu estou satisfazendo a consciência da carne. Mas significa que eu não vou me alegrar ou ter deleite naquele pecado. Eu vou procurar me arrepender. E eu não vou virar um fantoche na mão das minhas paixões carnais. Eu não vou virar um fantoche nas mãos das minhas paixões carnais. Só para reforçar o que o Ricardo aqui, que vai ficar gravado, o apóstolo Paulo, verdade, o que você está dizendo é verdade, não está ensinando ali que nós viveremos uma vida de impecabilidade, de forma alguma. Ele só está dizendo que nós vamos conseguir fazer calar aos reclames das satisfações carnais. Nós vamos ter condições de dizer assim, não vou satisfazer esse desejo de preguiça. Eu não vou satisfazer esse impulso terrível para mentira. Não vou satisfazer esse impulso terrível para uma vida sexual desregrada. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Agora vamos para o próximo versículo, por favor. Porque a carne milita contra o Espírito. Sim. E o Espírito contra a carne. Sim. Porque são opostos entre si. Correto. Para que não passais que porventura seja do vosso querer. Correto. No homem, irmão Lucilene, a sua pergunta. No homem que não nasceu de novo, como o apóstolo Paulo diz no capítulo 2 de Efésios, vós estáveis mortos em vossos delitos e pecados. Mortos em delitos e pecados. Mas ele nos vivificou em Cristo Jesus. Aí é vida espiritual, regenerado, tem consciência de quem é, tem consciência dos seus pecados. A pessoa viva diante de Deus, por obra do Espírito Santo, foi regenerada, ela tem consciência dessa guerra agora do céu. Carne, que aí é resíduos do pecado na minha natureza, contra o que o Espírito Santo de Deus está implantando em mim.
com aquilo que o Espírito Santo de Deus está fazendo em mim, essa guerra vai ser gerada e eu vou ter consciência dessa guerra. Porque a partir do momento que a concupiscência carnal lateja e transforma-se em impulso para eu pecar, o Espírito Santo de Deus diz a mim pela palavra de Deus: isso é pecado, isso contraria a vontade de Deus, você agora é filho de Deus, a sua identidade é de um filho de Deus e os seus atos são de filho de Deus. Essa guerra é constante. Entende? Agora é diferente. Agora o que o apóstolo Paulo fala aí é a atitude de um filho de Deus. A carne lutando contra é consciência dessa guerra espiritual aqui dentro de mim. Continua então, por favor. 18. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Correto. Aí o apóstolo Paulo vai fazer, que ele está trabalhando na questão da lei aqui, na carta aos Gálatas, e ele vai falar que quem é guiado pelo Espírito Santo não está sob a lei. Que sentido? Não que ele não deva cumprir a lei, pelo contrário, ele vai cumprir a lei moral de Deus, porque essa é a conformação à vontade de Deus. Se Cristo cumpriu a lei de Deus, sendo filho de Deus, eu como filho de Deus também vou cumpri-la. Agora, no entanto, é que o apóstolo Paulo está dizendo aí, eu não estou sob a lei para cumprir a lei como os judaizantes ensinavam aí, que tinha que circuncidar, tinha que guardar dia santo, e etc. E no outro sentido, que agora eu não estou mais condenado debaixo da lei, porque Cristo Jesus cumpriu a lei no meu lugar e satisfez toda a lei de Deus no meu lugar, e agora é por isso que eu não ando mais sob a escravidão da lei. Eu sou livre para viver a lei, e não sou escravo para viver a lei. E esse sentido de ser livre para viver a lei é que eu vou vivê-la, mas porque Cristo Jesus já viveu essa lei por mim, e o Espírito Santo de Deus me dá condições, e a graça de Deus me dá condições para eu viver em conformidade com a lei de Deus. Pode continuar. Ora, as obras da carne são conhecidas, que são prostituição, Correto. impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, Pode continuar. porfia, ciúme, ira, discórdia, dissensões, facções, invejas, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora os preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Correto. O apóstolo Paulo usa a palavra antes dele descrever uma lista de pecados, e aí dentro dessa lista aí está toda sorte de pecados que eu e você já cometemos e podemos cometer. Todos os pecados da humanidade estão dentro dessa lista aí. Todos. Dentro dessa lista aí. O apóstolo Paulo conseguiu fazer uma síntese de todos os pecados que nós cometemos. Que o homem comete. O homem tem Deus comete. Vejam, Obras da carne. aí ele usa a palavra de Ricardo? Obras da carne. Mas quando ele vai falar de uma vida de santificação, ele vai usar a palavra? A palavra obra aqui, meus irmãos, ele usa as obras da carne. Por quê? Porque o homem sem Deus já vai fazer o que ele é. Vai fazer o que ele é. Toda essa sorte de pecado aí ele vai fazer naturalmente. Não vai ter guerra com ele. Opa, é impulso para mentir, vou mentir. Impulsozinho aqui para roubar, vou roubar. É impulsozinho aqui para desejar cobiçar o próximo, vou cobiçar. Então ele vai dar atenção a todos os impulsos dele. Ele não tem guerra com isso, ele não tem problema com isso. Diferente aí do Filho de Deus, que vai acontecer na vida dele, uma vida de santificação através do fruto. Então a palavra obra são atos a palavra obras aqui já são realizações de quem já é voluntárias, espontâneas, naturais. Não tem problema. É por isso que você ouve até que nada, rapaz. Isso aí, rapaz, é normal hoje em dia, moço. Não, o quê? Os pais permitirem que o casalzinho, os namorados namorem em casa, isso é normal, rapaz. Isso era lá dos nossos pais que proibiam. Hoje não pode já namorar em casa tranquilo. Aí sossegado. Melhor isso. Não, é melhor aqui em casa do que lá no outro lugar, que pode ter os problemas, né? Aí tem gente já aceitando isso aí. Não, rapaz, essas questões, não, rapaz, isso aí já tá bom de... Rapaz, você vai deixar uma mulher abortar? Então,
surgem todas essas questões aí, meus irmãos, que nós explicamos. É o Espírito testificando. Mas o Filho de Deus não. Lê agora o último, irmão Ricardo. Pode ler. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E aí, meus irmãos, o interessante nisso tudo é que o apóstolo Paulo vai falar fruto. No grego é fruto. Sabe o que significa essa palavra fruto? É tudo quanto acontece ou resulta a partir do esclarecimento. Tudo quanto acontece através do esclarecimento, da iluminação. E aqui no sentido é que essas obras, esses frutos, ou esse fruto do Espírito, ele só vai acontecer em mim se eu fui iluminado pelo Espírito Santo. Sabe o que isso quer dizer também? Isso quer dizer o seguinte, que obras aqui, quais são as obras? Lê aí, o fruto. As obras da carne. Prostituição. Impureza. Para aí. Prostituição, impureza e lascívia são todos os pecados de ordem da sexualidade humana. A prostituição é o sexo fora do casamento. A prostituição é a venda do corpo como objeto sexual. Leu a outra palavra. A impureza envolve toda a forma pervertida de sexualidade, que pode ter envolvimento com a pornografia, ouvir músicas que hajam correspondência com prática sexual ilícita, que é a pornofonia. Entende? Pensamentos poluídos também de pornografia, tudo isso aí é impureza. A lascívia é a insatisfação sexual. São pessoas que não se satisfazem sexualmente. E eu vou falar claramente para os irmãos. É o crescimento aí do sex shop, das pessoas buscando fantasias, das pessoas buscando mais e mais satisfazer. A lascívia é contrária ao contentamento. E aí, por causa desse descontentamento na área sexual, eles tentam buscar um prazer em cima de um prazer hedônico, incessante, ele nunca se satisfaz. Teve prazer hoje, quer ter um prazer 10 vezes mais amanhã. Isso é hedonismo, isso é pecado, isso é destruição do corpo. A busca por um prazer intenso, inconsequente, transforma o outro, o cônjuge, transforma o parceiro num objeto de satisfação que é contrária à vontade de Deus. Então, meus irmãos, nós não podemos brincar, essas palavras não estão aí a casa. A lascívia é isso. Se em algum lugar há insatisfação na área da sexualidade, nós temos que buscar a graça de Deus, porque isso é lascívia, e isso é pecado, são obras da carne. Isso quer dizer o seguinte, se essas obras estão acontecendo na vida de alguém aqui, das nossas vidas aqui, então não houve esclarecimento. A luz do Espírito Santo ainda não brotou no entendimento, porque se a luz brota é gasto, é fruto, é toda a ação que vai surgir a partir de um esclarecimento. Vai dizer assim, rapaz, isso é errado, agora eu vou fazer o que é certo. Entende isso não? Leia os próximos aí, cara, por favor. Idolatria e feitiçaria. Sim, digo. Idolatria e feitiçaria. Aí, idolatria e feitiçaria são perversões ligadas à área da adoração. Idolatria e feitiçaria. A idolatria é tirar Deus da sua vida, e aí Calvino dizia que quando Deus é tirado da nossa vida, o coração humano é uma fábrica de ídolos, e tudo vai se transformar em Deus. Deus traz. O sexo se transforma em Deus, o dinheiro se transforma em Deus, a casa própria se transforma em Deus, o emprego se transforma em Deus, os filhos se transformam em Deus, tudo se transforma em Deus. E eu vou prestar culto a todos eles. E tem mais uma. Quanto mais Deus nós construímos em nosso coração idólatra, mais escravos deles nós ficamos.
Esse é o princípio de toda a perversão de adoração a Deus. E aí ele fala as feitiçarias já são envolvimentos com demônios. Já são práticas ocultas. São envolvimentos com a magia negra, com demônios, com horóscopo, com astrologia. São envolvimentos com literatura também que falam a respeito de algo oculto, de algo misterioso. É a literatura que hoje mais vende, são os filmes que hoje mais são assistidos, são filmes que estão impregnados de ocultismo. Aquela série aí que saiu agora aí do Crepúsculo, Harry Potter. Todas essas séries aí envolvidas com ocultismo, com tudo. Entende isso? Não estou demonizando aqui. Estou dizendo que há envolvimento. Diga aí, eu coloco. Inimizade, porfia, ciúme, ira, discórdias, dissensões, facções e inveja. São pecados relacionados com os nossos relacionamentos. Tudo isso aí é briga, é discórdia, é separar, é nunca querer viver em comunidade, essa isolação de mim mesmo, dos outros, essa aversão ao coletivo, essa briga. E quando se ajunta é para brigar, é para dividir, é para separar, é para fazer fofoca, é para ter ciúme do que o outro tem, é para ter inveja. Vai, continue. Bebedice e glutonaria. Bebedice e glutonaria são referentes aos meus apetites, às minhas satisfações básicas do corpo, que eu transformo em lascívia também, em vício. Comer só por prazer. Aí vem a obesidade mórbida, vem os problemas de saúde. Aí vem as consequências na saúde humana, glutonaria, bebedice. A bebedice é o desrego, do uso inapropriado da criação das bebidas. Aí estão os canais de fora. Sim. E coisas semelhantes a essa. Aí ele fecha ali. A respeito das quais eu declaro, como já o próprio preveniu. Não darão o reino de Deus que está praticando. Mas eles usam a palavra praticar. É quem vive constantemente nessas práticas, nessa vida. O Filho de Deus não vive na prática do pecado. Ele peca, mas ele não é um praticante do pecado. Ele não ama o pecado na vida dele. Aí só para concluir, cara, que nossa aula falta 3 minutos para concluir. Mas o fruto do Espírito é sim, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Todas essas coisas não há lei, mas que estão em Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Aí ele usa o fruto do Espírito, ele não falou os frutos, ele usa o fruto. E o primeiro que ele coloca é amor. Sabe por quê, meus irmãos? Porque vida de santidade, que não se traduz em amor para com Deus, e não se traduz em amor para com o próximo, não é santidade, é capa religiosa. É fazer sem ser. Porque aí ele vai dizer o que depois, nossa lista aí do fruto. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Olha, se de fato o Espírito Santo de Deus habita em mim, e eu vivo pela fé no Espírito de Deus, o que eu vou fazer? Vou andar no Espírito. Eu não vou satisfazer ao que a minha carne pede. E aí, só concluir agora. Não nos deixemos possuir de vanglória, colocando uns aos outros, tendo inveja de tudo. Aí ele fecha, e antes tem um versículo que ele diz aí: aqueles que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Isso aí fala da nossa redenção em Cristo Jesus. E eu olhando para a cruz, eu me vejo redimido em Jesus Cristo, lá na cruz do Calvário. E eu vou dizer, da mesma forma que Cristo Jesus me redimiu, sendo crucificado na cruz do Calvário por causa do pecado e pelo pecado, e pagou o alto preço do pecado, que foi receber sobre si toda a ira de Deus, e ele satisfez toda a vontade de Deus e toda a ira de Deus, eu também vou viver como Cristo. Para o mundo de pecado, eu crucifico a minha carne. Quando ele diz essas palavras, ele está dizendo o seguinte: sabe aquela redenção que você recebeu em Cristo Jesus? Sei. Pois viva essa redenção todos os dias, crucificando a sua carne e não dando a ela espaço algum, para que você não caia nas obras da carne, mas que você viva o fruto do Espírito, que é a longanimidade, que é paz, que é amor, que é alegria, e a temperança, domínio próprio, controle de si. Eu não posso estar esquecendo no momento, já que mas meus irmãos, que Deus em Cristo nos abençoe. Leiam o último tópico, já falamos sobre ele, leiam em casa, ele vai concluir tudo que falamos.
E se Deus nos der graça, a aula que vem nós iremos trabalhar sobre a fé salvadora. Orem por nós, irmãos, orem por nós. E vamos terminar aqui.